teu altar, a vida desse teu filho, desse teu servo, Pai, vai trazer a tua palavra para nós nessa noite. Que eu venha trazer a ele agora, como é sempre. Eu sei, meu Deus, que ele tem paz, que esteja paz no coração agora, que esteja, meu Deus, que teu Espírito Santo agora, meu Deus, fluindo sobre ele, não seja ele, Pai, porque o Senhor que dele não sai nada de nós, mas é teu Espírito Santo que vai entrar nessa noite, meu Deus, que tua palavra venha, meu Deus, e o voto vazio, como sempre tem sido, meu Deus, na vida de todos nós. Por isso te agradecendo, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida do teu servo, e abençoa ele essa noite, que a tua paz, a tua graça venha sobre ele agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Isso aí. A palavra da pastora Alice. Como nós precisamos estar alegres, estar na presença de Deus, né? Por favor, dá uma viradinha aqui, né, gente? E a gente precisa entrar em lugares. A Bíblia diz que Deus se alegra no coração grato a eles. Então, quando muitas vezes a gente é pego a ser ingrato, o ser humano, talvez você pense assim: 2025 está começando, o meu sonho é ter uma casa na praia, um apartamento, mudar de carro. Deixa eu te dizer que isso tudo é bom, tudo isso é bom, mas nada jamais vai saciar o vazio que só Jesus pode trazer na nossa vida. Nada vai preencher. Eu sou corretor de imóveis e, estatisticamente falando, que uma pessoa, um casal, quando ele compra uma casa, daqui 8 anos ele quer trocar. E assim é conosco também. Muitas vezes a gente compra um carro, daqui a pouco, 2, 3 anos, era o carro do sonho, aquilo que a gente queria e tal, e daqui a pouco já não nos agrada tanto. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos insaciáveis, ou seja, a gente não vai se saciar com coisas terrenas. Isso é muito bom. Por quê? Porque nos faz olharmos que nós temos um vazio que ele só se preenche com Cristo. Com nada nessa terra, viagens, festa, nada vai preencher. Vai trazer um momento de felicidade, um momento de alegria momentânea, mas não vai suprir a verdadeira paz e alegria que só Cristo traz. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria estar compartilhando a palavra com os irmãos, está lá em João 3. Hoje teve festa no céu, né? Teve batismo, então. Glória a Deus. Então isso alegra muito o coração do Pai, né? E eu queria falar um pouco de Nicodemos, lá em João 3. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1, deixa eu só abrir aqui. E que bom, né? Quero agradecer os pastores pelo convite. Quero realmente que o Senhor possa falar com cada um de vocês nessa noite também. Eu creio, irmãos, que é um tempo que... Quantos aqui têm filhos? Só levanta a mão. Alô? Uau, glória a Deus. Se o teu filho talvez não conheça Cristo, continue a orar por ele, continue. A Bíblia diz que Deus é fiel, amém? Ele escuta nossas orações. Abraão, ele salvou Ló. Ele salvou Ló, seu sobrinho, como ele cuidou como se fosse o filho, de Sodoma e Gomorra, através da oração dele, através da intercessão. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra com Ló ali dentro. Ele ia. A Bíblia fala claramente que ele ia destruir. E daí Abraão começa a interceder, tá? Mas se não tem 50 justos. Não, mas não tem. Deus fala, não tem. Mas se tiver 30, não tem. Mas se tiver 10, não tem. E daí Deus falou, não, mas eu vou mandar. E mandou o anjo para ligar o João. Desculpa, Ló. Né?
livrar Ló. A esposa dele, infelizmente, por não obedecer, não saiu. E eu queria falar um pouco antes de nós entrarmos em Nicodemos. Deixa eu só marcar aqui. O pastor, até que horas geralmente acaba o culto aqui? Também não quero me estender. 11h30? Glória, Senhor! Se você deixar eu falar, eu falo, gente. Amém? Vamos lá para Nicodemos, depois eu volto aqui. É até 9h15, fechou. Glória a Deus. Não, tá. Perfeito. Tá. Nicodemos visita Jesus. João 3:1. Tá ali. Isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6 ali, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ó Deus, que todo conhecimento humano, Deus, que não seja da Tua vontade caia por terra, mas que o Teu Espírito venha edificar essa palavra em nossos corações, ó Deus. Pai, que nossa mente esteja cativa somente a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, venha em nossos corações, ó Deus, que a Tua palavra venha trazer vida, Pai. Pai, a cada vida que está aqui, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aqui o Nicodemos, ele, com certeza, ele já tinha visto Jesus várias vezes. Várias vezes. E assim é na nossa vida. Muitas vezes a gente tem experiências com Jesus algumas vezes. E aquilo se torna meio que curioso. Poxa, Deus falava comigo antigamente e agora parou de falar. E Nicodemos ali, ele pega e vai ter com Jesus à noite. Por que ele foi à noite? Porque ele estava com vergonha. Que ele era, vamos botar assim, como se fosse um pastor na época de uma denominação X, que estava falando que Jesus era um falso profeta. Então ele, com vergonha, ele pega, não vai durante o dia se aconselhar com Jesus, ele vai durante a noite, para que ninguém pudesse ver ele. Muitas vezes nós temos se escondido daquilo que Deus tem para nós, com vergonha, ou se escondido do chamado que Deus tem para nós, com receio. Muitas vezes nós somos uma pessoa aqui na igreja e outra pessoa lá fora, e nós não podemos ser assim. Nicodemos era assim, ele estava louco por Jesus, ele queria Jesus, ele estava indagando Jesus, só que ele precisava romper um passo de fé, e teria que ter muita fé, porque ele teria que largar algumas coisas, e principalmente o que ele precisava largar? Ele precisava largar tudo que ele tinha construído, uma carreira sacerdotal dos sonhos. Ele precisava largar um título, ele precisava largar uma função do qual estava desatualizada para a época. E quando eu falo desatualizada, porque Jesus era aqueles que eles esperavam, mas eles não chegavam. Muitas vezes Jesus tem mostrado um caminho para nós e nós
temos recebido esse caminho. Enfim, por inúmeros fatores, deixando o quê? Deixando que as coisas venham e não preencham o nosso ser. E Jesus, naquele momento, ele é indagado por Nicodemos. E ele fala assim, ele reconhece que Jesus era mestre pelos fatos, né? Pelo fato que ele já tinha ouvido falar e aquilo que ele tinha visto, com certeza. E ele fala assim, daí tá, ele fala assim: a isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa aqui era uma condição que Jesus estabeleceu para poder enxergar o reino de Deus. Às vezes, essa palavra reino de Deus às vezes ficou tão natural para nós, que nós vivemos o nosso reino, o nosso eu, que quando a gente ouve falar no reino de Deus, já está incumbido a minha vontade. Não, a vontade é dele. Jesus, ele não queria morrer na cruz. Ele não queria, deixou claro isso: olha, eu não quero. Se for possível, Deus Pai, afaste de mim. Mas não seja feita a minha vontade, mas aquele que me enviou. Amém? Então muitas vezes a gente quer viver o reino de Deus, a gente quer viver com Deus, mas queremos viver do nosso jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que vai acontecer? Lá na frente nós vamos ver o que pode acontecer. E aí ele continua: em verdade digo que alguém que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui Deus estava estabelecendo algo só para alguém que nasceu de novo, para poder ver. Não é nem entrar, é só ver. Amém? Quantos lugares nós precisamos nascer de novo, irmãos? Meu Deus! Em qual área da nossa vida que precisa nascer de novo? Todos aqui acreditam que Jesus veio nos salvar, sim ou não? Amém? Todos acreditam que Jesus nos salvou, correto? Amém? Quantos são salvos aqui? Amém? Amém. Quantos acreditam que Jesus veio nos curar? Amém? Já diminuiu. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, e todas as nossas enfermidades estavam sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Ele já sarou. O ato da cruz é um ato do quê? De salvação, libertação e cura. Não é algo que vai acontecer. Já aconteceu, mas eu como filho preciso o quê? Tomar posse. E o que o diabo quer fazer? Quer colocar dúvida. Nicodemos estava com a dúvida do reino dos céus. Ele falou: pô, esse cara está falando que é um falso profeta, mas eu tenho minhas dúvidas, porque fazer o que ele faz, ninguém faz. E muitas vezes o reino dos céus, a Bíblia diz que a fé, o pastor Cristo falou agora, há pouco aqui, ele falou que Jesus é o galardoador daqueles que o buscam. Quando nós entendemos que a fé é realmente pegar Jesus, o nosso galardoador, e saber que Ele já fez, e nós andarmos nesse lugar, mas para isso precisamos olhar para nós, olhar para dentro de nós. Uma certa feita, irmãos, uma mulher de fluxo de sangue, acredito que todos vocês conhecem, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, com médicos, tudo. E ela ouviu falar de Jesus. E ela simplesmente saiu do encontro a Jesus e foi tocar. E ela venceu aquela multidão, venceu tudo e tocou simplesmente na hora de Jesus. E ali saiu o poder. Por quê? Porque ela sabia que ali já estava o depósito de cura. E o que Jesus fez na cruz, Ele veio nos curar. E muitas vezes a gente ainda, essa minha dor de cabeça, isso meu, não, se é teu. Você já tomou posse da doença. E você tem que libertar isso, não é seu. Jesus já levou sobre si. Ah, João, não pode ficar doente? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Todos nós somos humanos, somos suscetíveis a isso. Mas eu quero saber que existe um lugar que a gente precisa acessar de fé. Um lugar que realmente vai de encontro com aquilo que Jesus fez. A Bíblia diz, o pastor Cristo falou que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Deus, Ele é verdadeiro. Quando Ele falou que Ele levou sobre si, Ele levou.
Ele levou os nossos pecados e levou também as nossas enfermidades. E quando se fala em pecado, nós acreditamos, e quando se fala em enfermidades, nós duvidamos, sendo que o Deus é o mesmo. Vocês estão aqui comigo, amém? Amém. Quantos aqui são libertos para Jesus, amém? Amém. Aí que está, muitas vezes Jesus já nos libertou, a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro. O que é isso, João? Jesus pegou a gaiola, nós somos os cativos, aqueles que estavam presos, correto? Jesus não veio pegar cada um de nós, não, ele foi além, ele foi lá e pegou a prisão, a gaiola. Falou, não, pera aí, todo mundo cativo pelo pecado, eu vou pegar já a gaiola. E pegou e nos libertou. O que ele fez? Abriu a porta. E porque muitas vezes nós estamos libertos, porque Cristo nos levou cativo, o cativeiro, então ele pegou o cativeiro, abriu a porta e nós estamos presos ainda. Por quê? Porque nós não saímos pela porta. Nós estamos comigo. Amém? Amém. Ou seja, Jesus já nos libertou, mas nós estamos presos ainda pelos nossos pecados, presos pelo nosso achismo, presos ainda pelo nosso eu, e Jesus já nos libertou. A Bíblia diz que o diabo ele não tem poder, a não ser que eu dou. A não ser que eu dou. Eu perguntei quantos tinha filho, depois eu volto para a ministração aqui. Praticamente 85, 90% tem filhos. Se você tem filhos menores vamos botar assim, menores de 10 anos, 15 de repente, 15 eu acho que já é mais difícil, mas 10, talvez ainda tenha uma solução, talvez não tenha solução, que é Cristo Jesus, mas você perdeu um tempo da sua vida se ele não conhece a Cristo, e isso dói em falar como pai. A Bíblia diz que aquele que não corrige o filho, ele está levando a alma do filho para o inferno, é, João? Agora imagine, Deus nos deu autoridade, sim ou não? Ele nos deu autoridade. Se Ele nos deu autoridade, ou seja, se o meu filho não vê que eu tenho essa autoridade, o que vai acontecer? Ele vai me desobedecer, correto? Se ele me desobedece, ele está indo para onde? Para o céu ou para o inferno? Inferno, irmãos. É duro falar isso, mas é o inferno, não tem outro lugar. Ah, João, mas o que é mais fácil? Corrigir ou entreter? Entreter. Eu, pai de 3 filhos, vocês viram aqui, falo categoricamente, é mais fácil entreter meus filhos, principalmente com tecnologia, do que educar. Porque a educação requer esforço e tempo, irmãos. E muita dedicação. Minha esposa está aí que não deixa. E muitas vezes a gente não quer para o embate, mas é necessário ter um embate. Eu tinha um pastor que falava assim, pastor José, pastor de casais, e ele falava assim, que a ausência de paz não quer dizer que esteja em paz. A ausência de guerra não quer dizer que esteja em paz. E eu vou explicar como. Por exemplo, eu, casado, tomo banho, pego a toalha, deixo em cima da cama. Os homens, geralmente alguns, deixam. A mulher vai lá, deixar a toalha em cima da cama molhada. Esqueci, amor, então, beleza. Ela vai lá, pega e coloca no varal. No outro dia, eu, cidadão dos céus, vou lá e deixo de novo. Ela vai lá e pega. Segundo dia, já estava mais. Deixar essa toalha ali não ver. Terceiro dia, passou a semana, ela continuou ainda corrigindo. E eu nem dei bola e continuei a minha mania. O que aconteceu? Entrou na segunda semana, ela falou? Não. Opa! Quer dizer que ela está em paz. Não está em paz, irmão. Não está. Ela não falou e você deixou a toalha, ela pegou e guardou. Daqui a um mês, vamos botar assim, estoura uma briga. Acho que isso acontece em São João, aqui em Ganelê, não. Estoura uma briga em casa. O que acontece? Ela vai falar um monte de coisa e vai lembrar do quê? Da toalha. Também tu não deixou a toalha lá. Ou seja, a ausência de guerra não estava em paz. Naquele momento ela puxou tudo lá de trás, tudo aquilo e jogou. E Deus falou, que loucura. E quando nós entendemos isso, que isso é algo que para nos
confrontar, nós precisamos resolver. E o maior homem que resolveu problemas da história da humanidade é Jesus. Jesus resolveu problema até mesmo descosta, quando a mulher de fluxo de sangue tocou nele. Resolveu o problema dela, ele nem viu quando ele viu. E Jesus foi tão bom que ele falou o seguinte: ó, meus discípulos, as obras que eu faço você vai fazer maior ainda. E ele falou: eles fizeram, João, obras maiores, fizeram. A sombra de Pedro, onde passava, curava. Ele nem viu quem era, só passava a sombra, ele pegou lá no canto. Pronto, 10, 20 pessoas curadas, maior do que Jesus fez. Cumprindo a profecia, que ele falou que ia fazer. E qual a diferença de Pedro para nós? Nenhuma, porque se Pedro queria cortar a orelha do soldado, muitas vezes a gente quer cortar, matar, e quando amaldiçoa meia dúzia de pessoas que estão ao nosso redor, quando não faz aquilo que a gente quer ou da maneira que a gente quer, não tem nenhuma. A única diferença é que Pedro se entregou a tal ponto que depois aquele Pedro terreno morreu praticamente. Veio ser o Pedro eterno. Porque Deus, irmãos, Deus, existe o João terreno e o João eterno. Efésios fala que Deus nos gerou nele, antes da fundação do mundo, em Efésios. Então o João eterno já existia nele. Só que quando o João vem para fora, vem e cresce, o mundo vem, meus pais não eram cristãos, e começa a imprimir o que? As coisas do mundo. O João terreno começa a se transformar. E automaticamente, até eu me converter, o João terreno com colapso, às vezes, andava pela terra, com colapso de bondade, de alguma coisinha de Deus que acontecia, mesmo sem conhecer Ele, porque nós vemos dele. E quando nós se convertemos, nós temos que o quê? Matar a nossa carne, para que o João espiritual, o João eterno, da eternidade, venha reproduzir aonde quer que nós estejamos. Você já parou para pensar que a solução da pessoa que está próxima a você depende de você? Que ela se espera em você, como você tem refletido? Já parou para pensar que talvez aquela pessoa que está do seu lado, ou que mora próximo de você, ou que tem o seu convívio, ela se espelha em você? Para isso você tem que se espelhar em Cristo, para que eles vejam. Por isso que Jesus fala, tão bacana, ele fala assim: ó, Pai, a oração de Jesus é tremenda. Ele só fala assim: Pai, eu oro para que vocês sejam um. Porque se eles não serem um, a terra não vai ver que eu e tu somos um. E ele fala claramente: olha, eu rogo que vocês sejam um, para que eles vejam que Deus me enviou, que eu e o Pai somos um. Então eu oro para que vocês sejam um. João, lá na congregação dá alguma divergência? Claro que dá, mas temos a maturidade que estamos caminhando no reino, no propósito da unidade, nós continuamos. O que não pode, irmãos, é acontecer algumas coisas e a gente cair no laço do passarinheiro. Não pode. Mas eu queria voltar lá no Nicodemos daqui a pouco. Então é o seguinte: quando nós entendemos que o quê? Que nós temos um encargo sobre a nossa nação e principalmente sobre a nossa geração, tá, gente? Quantos acreditam que o pecado está cada vez mais voraz? Amém? Eu também acredito. Se nós não imprimirmos os céus para os nossos filhos, eles não vão suportar os dias que estão vindo, porque a apostasia, ela é inevitável. A Bíblia diz que o amor de quase todos vão se esfriar. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade como pai e como mãe, em conduzir os nossos filhos ao caminho do Senhor, imprimindo as Escrituras nele, imprimindo para que ele seja um adorador, automaticamente, ele tendo experiências com Deus, ele automaticamente vai abrir mão do mundo. Se eu perguntar para alguém aqui, assim, acho que a maioria vai falar: por que faz você não voltar para o mundo? Não, é que o Espírito Santo me pegou uma experiência e tal. E é isso que os nossos filhos precisam ser marcados. E é isso que precisa ser. A igreja, ela precisa entender o posicionamento dela. É tão interessante que quando nós entendemos, muda a nossa mente. Muda a nossa mente. E eu quero
só para finalizar esse texto, Filipe ele ganhou Samaria toda, ele evangelizou, ou seja, ele evangelizou pastores e batizou Samaria toda. Está lá em Atos, não precisa ler, tá? Ele evangelizou ele. Quando os apóstolos souberam, Pedro e João foram para Samaria. Para quê? Para batizar eles com o Espírito Santo. Ué, mas não foram batizados? Por d'água? Por quê? Porque precisaria derramar o poder. E daí Pedro e João foram justamente para continuar a obra aqui. Filipe tinha começado. Olha que interessante. E muitas vezes nós não entendemos que a igreja, por isso que o apóstolo Paulo falou, tem muitos doentes, muitos fracos na fé e tal. Por quê? Porque automaticamente o Espírito Santo, ele não foi conduzido como deveria. Ele não foi, a igreja ele não ansiou como deveria. Nós, pastores, nós precisamos impor as mãos. Nós precisamos realmente que as pessoas tenham essa experiência com o Espírito Santo. Para quê? Para que realmente elas venham ser revestidas de poder. E a ideia é essa. Por isso que Filipe ele veio, batizou, evangelizou, ganhou a cidade toda. Depois foi Pedro e João para lá. Mas vamos voltar a Nicodemos. Nós já chegamos lá. Nicodemos ele pergunta daí pela segunda vez, já que como grande eu não posso entrar na barriga da minha mãe, o que eu preciso fazer? Daí Jesus fala, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus ele já dá uma outra condição. Qual é a condição, João? É nascer da água e do Espírito, essas duas condições. Antes ele fala que precisaria nascer de novo para ver. Viu? Agora precisa nascer da água e do Espírito. O que é água? A água é a palavra. Embora a gente batiza mergulhando, mas quem vai nos purificar? A palavra de Deus. Jesus fala em João, fala assim, vós sois limpos pela palavra que tenho vos dito. Ou seja, quando a gente ouve a palavra vem e nos confronta, e ela nos purifica de todo o nosso pecado, quando a gente realmente se arrepende. Amém? E daí quando você entende que precisa nascer da água e do Espírito, a água fala da palavra vem a transformação, e o Espírito testifica. E daí ele continua, o Espírito Santo é nosso quem? Nosso Consolador, nosso guia, nosso intercessor, ele ora por nós, o Espírito Santo, ele dá gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele está do nosso lado, e ele quer nos conduzir a esse lugar, ao lugar de quê? De arrependimento genuíno, gente. Não tem lugares que a gente vai entrar que o Espírito Santo não vai entrar. Eu costumo perguntar, se a tua esposa pegar o teu celular hoje, agora, nesse momento, teria algum problema? Né? Se a tua esposa, o teu pai, enfim, pegasse o teu celular, ou o teu pastor, enfim, e visse que tem no teu celular, seria um problema? Né? Isso tanto para o esposo quanto para a esposa, seria um problema? Então está errado, porque Deus está vendo. Deus está vendo o que nós estamos vendo. Deus está ansiando que nós precisamos. Tem algumas coisas que não são lícitas mais para nós, que deixaram de ser pecado, mas não nos convém mais. Nós somos tentados, irmãos, eu não sei vocês aqui em Garanhuns, mas lá em São João nós somos tentados. Cada dia chega uma fofoca para nós nos tornarmos fofoqueiros. Nós somos tentados a ser ingrato. Cada dia vem um falar ser ingrato do nosso lado, e a gente daqui a pouco também se torna ingrato. Todo dia vem um amaldiçoar alguém, daqui a pouco quando a gente vê, a gente já está amaldiçoando. A gente somos tentados a isso. E quando nós percebemos, nós falamos, não, peraí, eu vou contar uma história essa semana que aconteceu comigo. O rapaz contratou os meus honorários, e tinha que fazer o contrato. Eu falei, olha, eu consigo fazer em 4 dias e tal, negócio bacana. Não, beleza. E nisso a gente estava conversando no WhatsApp através de áudios, né? E nisso ele manda o áudio para o comprador e ele ia fazer o áudio para o comprador e ele manda para mim, mas meio que desdenhando do meu serviço e tal, enfim, achando que eu poderia acelerar, fazer alguma coisa assim, tal. E eu fiquei tão bravo, irmão. Eu não sei se você, mas aquele velho, não vou dizer velho João, porque não
Nem eu me vi daquela maneira. Eu fiquei bravo, falei, meu Deus, e eu sei que o cartório fecha a tal hora. Como eu ia entregar na sexta-feira para ele, eu falei, eu não vou entregar, olha só como é que é, eu não vou entregar o contrato, ninguém vai fazer para ele, porque não dá tempo, é muito rápido, e vou avacalhar com ele. Pô, na hora, Espírito Santo, isso é tudo meu pensamento sozinho, tá, gente? Tem um momento de ira, para não responder ele, não. Daí o Espírito Santo falou assim, tá, mas tu não é assim, irmão. Eu falei, realmente, eu nunca fui assim, cara. Eu falei na hora já, caí em prantos, e eu falei, realmente, eu não sou assim. Como nós somos tentados, irmãos, nesses dias, a não ser quem nós não somos mais. Eu não sei vocês aqui, mas lá em São João é direto, nós somos tentados a ser a velha criatura. Só que se nós não nascermos, ser renovados pela palavra, por oração, consagração, jejum, irmãos, nós não vamos conseguir caminhar. Não sou eu que estou falando, as Escrituras nos ensinam isso. Ah, o nome de Jesus tem poder? Tem. Se eu falar, demônio, sai agora em nome de Jesus, será que vai sair? A Bíblia diz que não. Tem demônio que não sai. Só sai com jejum e oração. O pai foi levar o filho demoniado lá para os discípulos foram expulsar, não conseguiram expulsar. Chega para Jesus, Jesus, né? Meu filho está assim, ele cai na água, ele se lança no fogo, tem demônio, tal. Tá, e os discípulos? Não, os discípulos oraram, mas ninguém conseguiu expulsar. Pai, Jesus já fica indignado e fala assim, geração incrédula e perversa, viu? Esse texto semana passada mexeu muito comigo, porque nós estamos no propósito em casa de orar a Bíblia, ler a Bíblia, com as crianças todo dia à noite. João, tu lê todo dia? Não leio todo dia, tá? Falha, 1, 2, 3 dias, mas o importante é começar. Irmão. Às vezes, eu quero ler a Bíblia o ano todo, li 2 versículos para o... Continua, irmão, continua. Por quê? Porque nós somos tentados a parar as coisas, somos tentados para projetos. A Bíblia diz o que lá em Neemias? Que o nobre projeta coisas nobres, na sua nobreza persevera. E daí eu lembro, me chamou a atenção, geração incrédula e perversa. Meu Deus, já está passando tempo. Geração incrédula e perversa. Incrédula, eu procurei, incrédula aquele que não tem fé. Perversa, geralmente perversa a gente procura por perversão sexual, enfim. E eu li perversa foi muito além. Porque fala aquele que perverteu a vontade de Deus. Eu falei, uau! Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aquele que perverteu a vontade de Deus, eu sou um perverso. Eu pensei, meu Deus, quantas vontades que Deus tem para mim que eu acabo fazendo a minha, então eu estou pervertendo aquilo. E naquele momento, Jesus, é óbvio que cura aquele menino, e o menino volta, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que Deus ele tem níveis para caminhar conosco, que não dá mais para ficar no nível que nós estamos. Nós precisamos renunciar, e renunciar ao meu eu, ao meu tempo. E se nós não entendermos assim, nós vamos ser igual a Nicodemos. A gente vai ver o reino, isso que é triste, mas nós não vamos entrar nele. E quando eu falo reino, não é nem nos céus, irmãos, porque o reino ele está sendo estabelecido aqui na terra, amém? Por isso que a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Jesus ele já trouxe o reino, amém? Tanto é que ele pega e fala para os fariseus, uns amigos do Nicodemo, ele fala assim, vocês têm a chave do reino dos céus, vocês têm a chave, vocês ficam na porta, vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Olha que triste, muitas vezes nós temos a palavra para liberar para aquela pessoa e nós não liberamos. Muitas vezes a gente tem a solução para a vida dela e muitas vezes com vergonha, sei lá, enfim. Por quê? Porque nós não estamos atentos ao Espírito Santo. E aí ele continua, deixa eu terminar aqui, senão não vai dar tempo. Glória a Deus, amém? O que é nascido, daí ele continua, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo?
Daí ele continua: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Amém? A Bíblia diz que o homem, muitos são os planos, muitos são os caminhos, os projetos, os planos do homem, mas do Senhor saem os seus desígnios. Ou seja, a gente tem que planejar, mas lembrando que Deus tem um caminho para nós. E aqui ele está falando: olha, o vento, ninguém sabe para onde vai nem para onde vem. O que isso está nos mostrando? Uma obediência a Deus, uma sujeição a Ele. Muitas vezes a gente tem aquilo: não, esse é o meu jeito. Não, querido, tu não tem mais jeito. Jeito é o jeito de Cristo. Se tu és o reino de Cristo, tu tem que ser igual a Cristo, não igual a você. Não, esse é o meu jeito. Não tem mais jeito. Quem nasce de novo, irmão, não tem mais jeito, não tem mais chilique, não tem mais opinião. Como, João, tu não tens opinião? Não, eu vou explicar por quê. Eu antigamente, antes de conhecer Cristo, eu era a favor do aborto, pela ignorância, enfim. E graças a Deus, hoje eu sou contra. Por quê? Porque Deus é contra, não tem como ser a favor, então eu não tenho mais opinião. Então as nossas opiniões mudam. Por quê? Porque Cristo nos muda. A minha vontade antes era X, e Deus automaticamente mudou. E muitas vezes a gente quer se adequar a um evangelho que a minha opinião ainda sobressai de Deus. Não. Por exemplo, Deus, Ele não quer que aconteça separação. Então eu não posso dar uma carta para todo mundo que quer separar, irmãos. Não posso. A Bíblia diz só por adultério, e se estiver correndo risco de vida, não tem como morar numa casa, não. Mas assim, a gente não pode se adequar. O Evangelho ultimamente tem sido diluído, e a gente precisa manter a concentração. A gente precisa manter. As nossas vontades, elas não podem ser soberanas às vontades de Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós nascemos de novo, automaticamente nós entramos no reino. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Tu acha mesmo que tu vai entrar no reino de Deus não orando? Esquece, irmãos. Esquece. E eu vou além, tá? Eu vou além. Se você acredita no arrebatamento depois, amém. Eu acredito no meio. Mas Jesus vai vir buscar uma noiva nas regiões celestiais. Religiões celestiais falam do quê? De oração. Da pessoa física está na terra, mas a minha oração está nos céus. Se tu não entender que tu tens que se colocar nesse lugar do reino, tu não vai conseguir entrar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Se tu não se esforçar, tu não vai viver o que Deus tem para ti. Daniel, ele orou por algo. No mesmo instante, Deus tinha a resposta. Mandou anjo, mandou pastor, mandou, né? Ficou preso no anjo durante 21 dias até descer a resposta dele. Tu já pensou que talvez Deus já te respondeu, ainda tem uma batalha? Tu já pensou e talvez tu quer desanimar? Não. Os que esperam no Senhor subirão como águia. Não se cansarão, não se fadigarão e serão renovadas as suas forças. Amém? E muitas vezes a gente quer uma resposta. Logo, não, irmãos, não. Deus, ele ainda é Deus. Quando nós entendemos que o reino de Deus é tomado por esforço, não pelo nosso braço, mas pelo nosso coração, pela nossa entrega. Eu nem vou. Quantos aqui que conseguem ficar mais de 5 horas ou 2 horas se só olhando, observando as redes sociais? E quantos daqui conseguem ficar essa metade dessas horas estudando a palavra, orando e louvando o Senhor? Aí já vem uma disparidade daquilo que Deus quer para nós. A tua prioridade vai ser aquilo que tu vai determinar se tu vai realmente viver o reino dos céus na terra, ou tu vai vir só na igreja. E glória a Deus que tu vem na igreja, porque um dia tu pode se despertar. Mas eu quero te dizer que tudo pode mudar na tua vida se tu se posicionar. Amém? Se tu se posicionar, pode mudar. José, ele foi tentado ao que? Adulterar com a mulher de Potifar. Será que se ele adulterasse ali, irmãos? Será? Estou conjecturando.
Se ele adulterasse ali, ele fosse pego, ele ia morrer ou não ia? Ia morrer. Ia se cumprir o propósito dele? Não ia se cumprir. Deus ia levantar outra pessoa, porque Deus não precisa de nós, irmãos. Ele conta conosco, olha que lindo. Ele te chamou porque Ele conta contigo. Ele me chamou porque Ele conta com Ele. Só que quando nós entendemos que Deus nos conta com Ele, quando nós entendemos que aquilo que nós fizemos é pouco, e hoje tudo quer nos tirar da presença de Deus, do aprendizado das Escrituras e da oração, e sem oração a gente não tem comunhão. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos. E daí o que acontece? Aí a gente vai querer pela força, a gente discute, a gente quer empurrar a vida a goela abaixo do irmão, quer mostrar que nós estamos certos. E essa igreja, irmãos, restaurando o amor, olha, glória a Deus por vocês. Porque se é uma das coisas mais difíceis, é o amor. É o amor. E vocês, eu tenho certeza que são tentados a sair no tapa um com o outro aí. Por quê? Porque o amor é assim. Né? É assim, irmão, não tem, porque o amor é o maior dom. É o maior dom. Poucos oram por isso. Poucos querem esse dom, mas é o maior. Porque quando tu ama, tu se entrega. Claro, tu não vai se entregar cegamente, vamos botar assim, porque o nosso culto ele tem que ser racional, tem que ter uma razão. Amém? Então tem uma razão. Mas quando tu ama, tu automaticamente tu fala assim, não, Jesus ele me amou. E se ele me amou, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Primeira coisa do amor, você tem que se amar, porque senão tu não consegue amar o próximo. E isso é difícil, tá, irmão? Por muito tempo as pessoas querem amar o próximo, mas não amam a si mesmo. Isso é muito difícil, você tem que amar a si mesmo, amar a sua vida. Quantas pessoas hoje estão no hospital, no leito de morte? Quantas? E glória a Deus que nós estamos aqui, irmãos, com saúde, respirando. Você já parou para pensar? A gente poderia já estar morto, mas Deus nos preservou para quê? E por quê? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer todo dia. Por que eu estou vivo? Só para andar na terra, para fazer os meus prazeres? Ou para talvez mudar uma vida, mudar uma geração? E esse é o propósito, né, gente? Eu não quero me estender muito, né? Ali como Nicodemos, ele tinha a oportunidade de entrar. De repente ser um discípulo de Jesus. Jesus ele tinha 500 seguidores, 70 discípulos, 12 apóstolos e 3 amigos. Às vezes aquele amigo que tu acha que é teu amigo não é amigo, tá, irmão? Não é porque ainda tu fica amigo. Jesus tinha 12 apóstolos, mas só 3 amigos. Isso mexe muito com a gente. Às vezes a gente acha que algumas pessoas, por caminhar conosco, são amigos. Amigo requer intimidade, entendimento. Então tome cuidado com quem você abre o coração, com quem você compartilha o seu coração. Né? A pastora Alice falou aqui que Deus ele quer que nós sejamos a oferta para Ele. Mas a maior oferta que nós possamos dar é o nosso coração. Por isso que ele fala, filho meu, dá no teu coração, porque dele procede todos os caminhos da vida. E Deus tem vida para nós. E vida em abundância. Como tinha para Nicodemos. Mas Nicodemos, infelizmente, ele acabou esbarrando a ponto de não querer seguir a Cristo. Amém? Fique de pé. Vamos estar orando. Eu não sei como você chegou aqui. O Espírito Santo sabe. Talvez você venha de dias tensos, dias matando o leão, mas se tem que lutar com o leão, irmãos, que você morra para o leão da tribo de Judá, amém? E tudo aquilo toda semente ingrata que você tem plantado ultimamente, que Deus possa perdoar, não só você, também, nosso coração. Deus que nós possa ser grato. Léo, tem algo específico para ti, irmão. Quando Samuel ungiu Davi, ele não rimou. Tá? Ele não rimou. Ele foi voltar a fazer o que ele sempre fazia, cuidar do rei. Tem os chamados. Abre a tua boca e evangeliza. Abre a tua boca, amém? Recebe.
Às vezes a gente acha, ele não saiu correndo pegar uma coroa quando foi no Egito. Não, ele ficou cuidando das ovelhas. Tem muito ovelha que Deus vai te dar ainda. Amém? Muito ovelha, do Egito. Glória a Deus. Quando nós entendemos que todo teste passa pelo teste do tempo, toda promessa, tudo, na minha e na sua vida. Quando nós entendemos isso, a gente não quer amadurecer antes do tempo, não. A gente quer deixar que ele amadureça. Só que para se colocar em alguns lugares, nós precisamos querer estar em alguns lugares. A gente precisa desejar estar em alguns lugares. E eu costumo dizer, irmãos, que eu sem Cristo não sou nada. Eu, minha esposa, minha família. Eu sou um João terreno, uma péssima pessoa, talvez, né? E talvez você está pensando assim, poxa, João, assim como Nicodemos, assim como Nicodemos não entrou, eu às vezes tenho receio de me entregar para Jesus. Eu quero te dizer, irmãos, que não tenha receio, tu não vai precisar mudar nada na tua vida agora. Não esquece. E mediante sobre essa palavra, eu queria lançar um desafio. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus Cristo pela primeira vez, só levante a mão. Só levante a mão. Onde você estiver, levante a mão. Se você quer aceitar Jesus, e eu vou te falar, irmão, esse vai ser o melhor dia da sua vida. Esse vai ser o melhor dia da sua vida, porque você vai começar a ter experiências diferentes da que você teve até agora. Se tem alguma pessoa enferma, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos estar orando. Vamos estar orando. Eu creio, irmãos, que é um tempo que eu creio que tem mais gente aqui. Alguém mais quer aceitar Jesus? Ele vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Você não vai precisar deixar de jogar bola, não vai precisar deixar de fazer algumas coisas, mas ele vai mudar de dentro, irmãos. Deus, ele vai mudar de dentro, irmão. Como é o teu nome? Osni? Claudinei, ele vai mudar por dentro. Eu vou descer, ele vai mudar por dentro. E sabe o que é legal? Que quando Jesus morreu lá na cruz, ele morreu por ti, Claudinei. Ele já sabia que hoje tu estaria aqui, irmão. Ele já sabia. Ele já sabia que tu estaria aqui nesse lugar. Nós vamos orar por ele. Tem mais alguém aqui, irmãos? Eu estou sentindo que tem mais alguém aqui que quer se entregar ao Senhor. Não se prenda, irmãos. O que isso quer fazer? Talvez algo que Deus quer fazer contigo hoje tu não vai entender. E eu não estou falando para você se entregar a alguma igreja, denominação. Não, é você entregar a sua vida a Cristo. Ele vai mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Tem alguém aqui que está enfermo? Vamos estar orando por você também. Vem à frente. Pode vir à frente. Eu creio que o mesmo Deus ele opera curas, sinais e maravilhas. Amém? Você que quer oração, vem à frente. Vamos liberar uma palavra. Eu creio, Deus. Eu creio no renovo, Deus. Assim como é o Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei. Tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És um tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus,
satisfaz mais do que a prata e o ouro. És o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz.
satisfaz, nada mais satisfaz. Amém. Senhor, nós te damos, Pai, por estar aqui nesse local, Pai, para te adorar, para a tua palavra. Obrigado. Leva agora, Senhor, a tua paz, a tua proteção, Pai, que de nós, Deus,